o dia que eu fui acusado de ter torturado alguém. Olá, bom dia, graça e paz, que Deus te abençoe. Quero compartilhar com você algo que aconteceu na minha vida, o dia que eu fui acusado de ter torturado alguém. Você sabe, né? Muitos sabem aqui do canal que eu sou policial militar, né? E por que eu vou compartilhar isso com vocês? Eu estou aqui no Parque do China, no Espírito Santo, né? Na região de Domingos Martins, e hoje é o primeiro dia do Retiro dos Pastores e eu tô aqui no quarto, tem mais uns 4 pastores aqui. Não agora, nesse momento, né? Agora eles saíram, foram jantar. Mas eu tava aqui orando, né? Eu e minha esposa, estamos orando já há um tempo por algumas coisas, né? Algumas coisas que nós colocamos na nossa vida como algumas prioridades, né? Nós estamos orando, né? Eu estava aqui, aproveitei que estava sozinho, que o pessoal saiu, estava aqui orando e me vieram algumas dúvidas, alguns medos, algumas incertezas, né, em relação ao futuro e algumas coisas que a gente tem planejado, né? E Deus trouxe ao meu coração esse episódio. Faz quase 10 anos, né, que aconteceu, 2013, 2014, no máximo 2015. Alguém bateu a porta aí. Pois bem, e eu estava aqui orando em meio a essas dúvidas, em meio a essas incertezas, algumas coisas que a gente vem pensando, Deus trouxe essa palavra no meu coração. Eu tinha até esquecido dessa acusação que eu sofri, né, de ter torturado alguém e tal. Então, na época, eu trabalhava na Rotan, que era um batalhão que existia aqui no Espírito Santo, mas em 2017 acabou esse batalhão. E um determinado dia chegou uma documentação que eu deveria ir à corregedoria, porque eu deveria ir à corregedoria. Primeiro passar pelo SPAJ, né, que é a parte que a gente chama de justiça dentro do batalhão, né? Alguma coisa nesse sentido. Fica mais fácil de entender. Aí lá eu fui, primeiro no próprio batalhão, na própria Rotan, e falei, olha, você está sendo acusado de ter torturado alguém. Eu falei, eu? Inclusive viram uma foto sua e a pessoa que foi torturada viu a sua foto e falou que era você mesmo. A gente mostrou várias fotos, eles falaram que viram a sua e é você mesmo. Eu falei, rapaz, essa é nova pra mim. Só que assim, de uma certa forma eu fiquei tranquilo porque eu sabia que não tinha feito nada. Por outro lado, como é que eu ia provar que eu não fiz? Como é que você consegue provar que você não fez alguma coisa? Vou te dar um exemplo aqui, só pra você ter noção. É um exemplo esdrúxulo, mas é só pra você ter uma noção. Se alguém falar bem assim, ó, me prova que você nunca bateu na sua mãe. Como é que você vai provar isso? É óbvio que você nunca bateu na sua mãe, né? Mas como é que você prova que você nunca fez isso? É um negócio que não tem como você provar, né? Pois bem, então lá estava eu, nesse período, nesse dia, fiquei, rapaz, como é que eu vou provar que eu não fiz alguma coisa? E o cara ainda me reconheceu, sendo que né, não tinha feito. Enfim, volto a dizer, no final você vai entender por que eu estou contando isso, porque isso vai abençoar a sua vida. Preste bem atenção. Então estava eu lá, comecei a orar, falei, Senhor, mais do que todo mundo, o Senhor sabe que eu não fiz nada. Mas como é que eu vou provar que eu não fiz nada? E naquele dia eu fiquei muito aflito, porque até então eu nunca tinha respondido nada, nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, mas beleza. Só que naquele dia eu fiquei muito preocupado. Só que depois eu falei assim, Deus, é o seguinte, eu não fiz nada. Então só o Senhor para me ajudar, porque além de não ter feito nada, eu não consigo provar que eu não fiz nada. E eu tinha que, de uma certa forma, provar que eu não fiz nada, né? Então eu tenho que ir lá na corregedoria, me apresentar lá. Acho que eram uns 4 a 5 dias que eu tinha que ir lá. Não é na mesma hora que você vai. Então, eu falei, Senhor, o Senhor vai precisar me ajudar nisso aí, porque, olha, eu tenho certeza que eu não fiz nada e eu preciso de uma direção. Então, de uma certa forma eu estou despreocupado, mas por outro eu estou preocupado, né? Até contraditório, né? Porque eu sei que Deus vai me livrar, mas ao mesmo tempo não estou vendo nenhuma resposta, não sei como que eu vou sair dessa. E naquele período eu fiquei orando muito a Deus e tal. Até que um dia, 2, 3 dias depois, conversando com um amigo, Moura, Cabo Moura, hoje é Cabo, né? Cabo Moura, quase sargento já, grande policial militar, um amigo. Aí comentei com ele, falei, rapaz, você acredita que eu tô respondendo? Vou ter que ir lá na corregedoria para responder negócio de tortura, cara. Ele falou, você vai responder tortura? Mas o que aconteceu? Eu falei, rapaz, não sei, eu tô querendo saber. Ué, mas aí a gente foi conversando e tal, ele falou, rapaz,
esse dia que está sendo imputado, que você fez, porque parece que foi na região de Cariacica, uma região aqui da Grande Vitória, no dia tal. Falou, rapaz, nesse dia aí, que eu mostrei o documento a ele, falou, rapaz, mas nesse dia aí foi o dia que eu tava passando, que eu passei mal, e você me socorreu junto com a equipe lá, que a gente trabalhou na mesma equipe, porque isso tinha ocorrido há meses atrás, né? Essa acusação foi de meses atrás, só que devido aos trâmites processuais e tal, demorou a chegar, enfim. Falou, cara, mas isso aí, nesse dia aí, você tinha me socorrido. O que aconteceu nesse dia? Vou explicar. Nesse dia que a pessoa estava dizendo que eu cometi tortura contra ela, foi um dia à tarde, um dia de semana à tarde, não lembro qual dia foi, mas foi um dia à tarde. Só que exatamente nesse mesmo dia, o que aconteceu? Esse amigo, companheiro policial militar, né, e amigo também, esbarrei aqui no microfone, a gente estava trabalhando junto e ele passou mal. Ele é moreno assim que nem eu e ele ficou branco, cara, dentro da viatura. A gente tava trabalhando, ele tô passando mal, me ajuda, tô passando mal, com a mão na barriga assim. Pra resumir a história, a gente levou ele pro hospital e ele era pedra nos rins. Quem já teve aí sabe que é uma dor assim insuportável. Ele tava com pedra nos rins. E óbvio, a gente levou ele pro hospital, tem lá o prontuário dele e tudo mais. As dispensas, né, o médico deu atestado para ele, passou remédio e tudo mais. E quando isso acontece, né, você é militar, você passa mal, você fica doente, ainda mais quando você está em serviço, você tem que registrar isso. Você apresenta no batalhão para ser homologado, tudo certinho, para ser publicado no boletim da polícia e tudo mais. É um trâmite processual bem complexo, não é, vou entregar meu atestado aqui e acabou, não é assim não. Essa pessoa que disse que eu havia torturado, disse que foi nessa data, que foi a data justamente que eu estava no hospital com ele, no mesmo horário, e tinha como provar que eu estava no hospital. E daí foi como Deus respondeu minha oração, porque se não fosse isso eu não tinha como provar, né? Como é que é provar que eu não fiz alguma coisa? Como é que você vai provar que você não bateu na sua mãe, né? Por exemplo. E Deus providenciou de uma forma que eu nunca imaginei. E depois desse dia, a minha experiência com oração, eu já tive outras experiências, mas essa foi muito marcante, porque Deus providenciou algo de uma forma que eu não tinha como imaginar que eu ia conseguir sair daquela situação. E fui lá, apresentei a documentação, o atestado médico dele lá, né? Mostrei nos boletins e tudo mais. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que eu disse que eu e minha esposa nós estamos orando, né, para algumas coisas, e me vieram dúvidas, questionamentos nesse momento de oração, e Deus trouxe essa palavra para mim. Como se Deus estivesse dizendo, lembra quando você não tinha resposta? Lembra como você não tinha como provar? Lembra quando você estava dependendo de mim, não dependia de mais nada? Pois é, sinta-se assim novamente. Você depende de mim. Não é pela sua força, não é pelo seu conhecimento, não é pelo seu entendimento, não é do seu jeito, não é do seu tempo. Então, estou compartilhando isso porque pode ser que você também esteja passando por isso. Pode ser que você também esteja em dúvida em relação a algumas coisas, com algumas incertezas em relação ao futuro. Mas Deus manda te dizer isso para que você possa descansar nele. Porque no tempo certo Ele vai mostrar. No tempo certo as coisas aparecem, no tempo certo Ele mostra a direção, no tempo certo Ele te mostra para onde seguir. Ele prova as coisas, né? Então, não precisa andar ansioso, não precisa andar com medo, com dúvida, porque depois que Ele me lembrou isso, eu já entendi tudo e me veio uma paz. E eu quero que você também sinta essa paz, que você tenha essa experiência com Deus, de ver Deus abrindo portas que ninguém pode abrir, fechando portas que ninguém pode fechar, recomeçando histórias. Então que você sinta isso, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa derramar paz sobre o seu coração, que você possa confiar, acreditar mais do que tudo, que Deus está no controle de todas as coisas. Você tem um dia abençoado, em nome de Jesus. Deus te abençoe.